Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Hoje nós vamos trabalhar com construção de tabelas. Então olha só, pessoal, quando a gente fala de construção de tabelas, a gente pensa que é só simplesmente chegar e pegar um gráfico, pegar uma régua, uma caneta e fazer na hora. Mas tem os seus segmentos, tá? Então, para a gente construir um gráfico, eu vou deixar escrito aí para vocês na tela, quando a gente está fazendo, e vou mostrar toda a explicação passo a passo. Tudo bem? Porque o gráfico não é simplesmente só chegar e desenhar num papel. Existem gráficos em N situações. Existem gráficos para brincadeiras e para trabalhos. E o que a gente vai fazer são justamente esses para os nossos cotidianos do dia a dia. Apresentar eles em trabalhos, como também em sala de aula. Então vamos lá. A organização dos dados da construção de tabelas. Então, dá para a gente ver aí, pessoal, nesse primeiro momento, tá? Esses desenhos. Observe que a gente sempre começa com as numerações com números decimais, tá? A gente começa daquela base pequena, como vocês observam aí. E olhem bem ao lado direito, tá? Então, nós temos aí uma sequência onde o gráfico ele passa a ser crescente, tudo bem? Então, observe que o gráfico sempre ele está em ordem crescente. Raramente ele vai estar em ordem decrescente, mas quando fala-se também em ordem decrescente, como vocês observam o gráfico, ele também vai crescendo com números negativos, tá? Quanto mais longe o número negativo, maior torna-se o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Você sabe como fazer uma tabela? Descubra como construir, utilizar e interpretar uma. Tudo bem? Então a gente já falou como interpretar. Para podermos montar uma tabela, é necessário que se faça uma coleta de dados que serão distribuídos nas linhas e colunas dessa tabela. Então, olha aí, eu estou deixando para vocês tudo detalhado, tá bom? Então, vamos lá. A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser do tipo qualitativo, relacionados a características e atribuições, ou quantitativo, fazendo referências a valores numéricos. As tabelas que possuem dados qualitativos trabalham com informações como cor de cabelo, animal, tá? Que gosta, cor dos olhos, raça e etc. Então, olha aí, quando a gente fala assim, ó, cor de cabelo, tem variedades. Animal que a gente gosta, também tem variedades, tá? Cor dos olhos, raça, isso tudo são dados, mas tem vários outros dados também que a gente pode atribuir aí, tudo bem? Já as tabelas que possuem dados quantitativos informam idade, número de alunos na sala de aula, notas do boletim e assim por diante. Quer dizer, então observa aí que a gente falou da idade, mas pode ser outra coisa? Pode, porque nós estamos falando de quantitativos. Nós podemos fazer várias coisas, tá? Número de alunos na sala de aula. Nós temos uma sala de aula com 30, 35, 40, 20, 25. Isso aí muda. Notas no boletim. Observe aí que vai ter vários boletins com várias notas, tá? Existem tabelas com características mistas, ou seja, com informações qualitativas e quantitativas. Toda tabela é formada por linhas e colunas. Chamamos de célula. A junção de linhas e colunas. É na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados.
para indicar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui. Utilizamos a seguinte referência: linha vezes coluna. Então, quando a gente está falando isso aí, pessoal, vou voltar aqui só um pouquinho, vocês observam nesse desenho que aí nós temos, tá, as linhas nesse desenho maior. Observando bem, nós temos as linhas e as colunas. Observe que as colunas aí, eu deixei como exemplo, azuis e aqueles um amarelo bem claro. Porém, no final, as colunas também têm essa em rosa, tá? Então, ela vem de diversas cores, mas nunca esquecendo que ela sempre vai trabalhar linha versus coluna, tá? Continuando. Então, observe aí, primeiro momento da formação. Observe a tabela abaixo, tá? Nela temos 10 linhas e 3 colunas. Seria 10 por 3. As linhas, tá? Tá na parte horizontal e a célula dentro da coluna. Então, observa aí que está bem demarcado. Tudo bem? A tabela deve possuir nome, que identificará o assunto do qual a tabela traz informações. E esse deve ser informado na primeira linha. Olha aí, o título da tabela. Aí a gente vai falar de que tema, né? A gente está falando, um assunto que a gente vai tratar na tabela. Pode ser assuntos, tá? Sala de aula, banco, qualquer outro tipo de assunto. Tudo bem? O assunto que vai ser tratado é a primeira coisa a ser posto na tabela. Observe aí, nessa tabela aí, o que a gente disse lá atrás. O primeiro assunto, nós vamos falar estados da região norte, não é isso? Então, é o primeiro assunto a ser colocado na tabela, tá? Então aí, nesse caso aí, vamos dividir as linhas e as colunas, tá? Nós temos aí as linhas e 3 colunas, onde nós temos os estados, a sigla de cada estado e as capitais. Então, é assim que se monta. Por quê? Não adianta a gente só simplesmente colocar, dizer assim, que é o Acre, é o Amapá, é o Amazonas. O Acre é quem? Rio Branco. Qual é a sigla? Pode falar, mas na hora de montar tem que estar tudo bem organizado, tá? Então, coloquem as suas organizações para que quem for ler vai interpretar de uma maneira correta. Não faça nenhuma crítica. Tudo bem? Então, é essa maneira aí a maneira mais simples, tá? Então, vamos lá. Interpretar a tabela significa saber dizer sobre qual assunto ela trata e conseguir fazer o comparativos. Então, olha aí, ó, comparativos, observe aí. Quem é o Acre? Qual é a sigla? AC. Qual é a capital? Rio Branco. Então, a gente já está sabendo aí do que a gente está se tratando. Em relação à tabela, acima, podemos fazer as seguintes interpretações. A região norte possui o quê? 7 estados. Conferindo, está aí ao lado. Tudo bem? Então, vamos ver. Continuando. As tabelas são utilizadas como referências para a construção de gráficos que remetem aos dados que a tabela possui. Os gráficos podem ser do tipo barra, setores, pizza, coluna, linhas e áreas. Isso aí também, pessoal, é um assunto muito bem tratado, tudo bem? Quando a gente está falando de tabela e aonde ela vai ser representada, tá? Então, observem bem, ele está dizendo, os gráficos podem ser do tipo barra, que é aquela primeira representação quando a gente começou a aula, tá? Setores, pizza, colunas e linhas e áreas, tá? Então, observe, se a tabela não tiver bem escrita, não vai dar certo colocar nesses setores aí. As ferramentas que utilizamos para construir uma tabela manualmente são lápis de cor, borracha, régua, lápis e lápis de escrever.
Também é possível utilizar software para construí-las, tá? Quando isso ocorrer, estará utilizando um ambiente para a confecção de planilhas eletrônicas. Então observem, quando a gente parte para a área, tá, da parte do computador, fica mais fácil, porque a gente aí vai ter uma plataforma para se trabalhar, tem um programa, mas manualmente também pode ser feito. Hoje em dia pouco se fazem tabelas manualmente, é mais pelo computador. Então olha aí, vamos mostrar aí nesse gráfico, tá, os dados sem uma organização prévia. Nesse caso, ó, ele dificulta a análise de interpretação. Por quê? Vamos aí dar uma olhada previamente nos gráficos. E na tabela, representado como está. Eu estou falando gráfico e tabela, sendo que ainda não está o gráfico visto. Mas dá para a gente ver como é que ele vai ser apresentado. Se tiver nessa forma aí, vai ficar uma confusão só. Nesse caso aí, a tabela ela tem que ser organizada primeiro para podermos colocar no gráfico, tá? Então olha aí, primeiro número da tabela, 1,65, 1,78, 1,55, olha aí. O primeiro número começa abaixo, sobe, desce. Então aí nesse caso, nós vamos ter uma numeração onde tem seus altos e baixos. Então, não fica legal a gente fazer uma tabela nesse sentido. Nós temos que primeiro organizá-la, tá? Colocando em ordem crescente, para que, quando a gente for olhar para o gráfico, colocar tudo dentro dos pontos corretos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí. Agora ela está uma tabela ordenada. Tudo bem? Como assim? Então observa aí que ela vai começar 1,52, 1,53 e assim, tá? Ela vai ter sua ordem, tudo bem? Até 1,85. Então, a tabela, ela tem sua ordenação de ordem crescente, tudo bem? Então, é fácil e é assim que a gente construi uma tabela. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.